Pessoal, já dei start aqui na autorização da gravação, tá? Então, sejam bem-vindos à última aula aí da UC, Instalações Elétricas Prediais, tá? Como reflexo, eu estava falando agora há pouco aí, né? Como reflexo ali da nossa ação aqui, minha, mas da monitora e da Sara, né? A gente resolveu insistir, né, na questão da gente fazer a recuperação já quando do final da UC, tá? Essa é a primeira UC, lembrando aqui, ó, é a primeira UC do módulo específico 2, do um, desculpa, módulo específico um já estamos finalizando, né, a última aula, e, né, no intuito aí da gente para a gente não ficar, imagina, lá para o mês 5 finalizando o módulo específico um, preocupar com recuperação da UC5, da 6 e ainda da 7 que vai estar rolando, né? Então vamos já, como eu disse na aula anterior aí, né? Vamos rematar essas dúvidas. Aí, antes de eu iniciar a aula aqui, né? É, eu estava dando uma olhada aqui, corrigi, né? Faltava só vocês enviarem a atividade 4. Alguns enviaram fórum, né? Corrigi também, corrigi fórum. Atividade 4. Teve um aluno que mandou a 1 e a 3 que ele estava devendo. E então, assim, praticamente todos aí já enviaram atividade. Alguns que ficaram aí com nota baixa já começaram a fazer o questionário. Lembrando, né, que eu pedi para a Sara abrir, né, a recuperação, né? Justamente se você faltou alguma aula presencial, eu estava aqui dando uma olhada, ó, eu postei a FO até da quinta aula que o professor, né, que o professor do presencial de vocês acompanhou, tá? E eu vi que tem a postagem, vi agora aqui que tem a postagem do sexto, só do sexto. Tá faltando a do sétimo e a do oitavo, tá? Ah, não, do sétimo tá lá, eu vi. Só não baixei aqui para eu não confundir, tá? Agora, então, falta, falta eu postar essas duas notas aí, e aí vai ficar faltando postar a oitava, tá? Mas já abri a recuperação já para vocês terem uma chance aí já de fazer, tá bom? Mas só se vocês tiverem faltado muitas aulas presenciais aqui, né? Lembrando que cada uma das 7 aulas vale 6 pontos e a oitava vale 9, né? Totalizando 51 pontos da parte presencial. Aqui do EAD são 49, né? E para você ser aprovado na UC, você tem que atingir os 60 pontos, né? Então, você precisa, querendo ou não, atingir pontuação boa aí para você somar pelo menos 60 pontos. Dei uma olhada aqui, praticamente todos já passaram. Tem acho que um ou dois que tá faltando pouca coisa, mas é só eu colocar o momento presencial aqui, até talvez se ele fizer a recuperação, né? Mas eu vou postar depois esses dois aqui que já estão aqui na página, tá bom? E aí, parte dessa ação, a última aula, né? As últimas duas aulas foi discutir, né, a atividade lá de recuperação. Eu até deixei em stand-by aí a questão aí do prontuário das instalações elétricas, né? Fiz o detalhado ali, no, como se diz, no detalhinho ali, cada aspecto aí do questionário, tirando a dúvida, mostrando diagrama, mostrando projetos, né? Agora, essa última aqui, né, geralmente quando tem perguntas aí, ou o pessoal tá ao vivo aqui, fica mais fácil, né? E antecipando, segurança e eletricidade, que é a nossa próxima OC, que inicia agora dia 17/2, tá? Vai até dia 18/3.
antecipando essa UC, eu gosto já de falar, né? Nós tivemos muitas aulas aqui, mas infelizmente não tivemos um tanto aqui bastante para compensar que geralmente a matéria de segurança e eletricidade ela tem poucas aulas, mas como eu acredito que vão ter até bastante aulas aqui para vocês, né? E como o assunto é relacionado à segurança e eletricidade, ele é muito extenso e aproveitando essa eu sei que está finalizando aqui, que eu já até já comentei no decorrer das aulas aí, né? Das quase 9 aulas que nós tivemos aí, né, nas 8, sobre o prontuário das instalações elétricas e o quanto que ele é importante. Então, nessa última aula eu já vou falar dele, né, do prontuário, ainda mais que é prontuário das instalações elétricas. Essa é a primeira matéria de instalações elétricas, no caso a predial que vocês estão tendo. Então, eu como docente aqui, né, é um momento bastante oportuno para a gente abordar. Lembrando, pessoal, que de verdade, né, a prontuário, se você souber o que que tem que fazer, o que que é o prontuário, né, quais são as documentações, projetos que você tem que ter para gerar esse prontuário, você já está bem na frente. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo do prontuário propriamente dito, no escritório de engenharia ao qual eu estagiava e depois eu fui contratado, né? Então, no curso superior, principalmente no técnico, que ele é bem menos tempo e bem menos, né, conteúdo, né, se for comparado da engenharia elétrica, né, se na engenharia elétrica já é deficitário, imagina num curso de eletrotécnico, né? Então eu aproveito essa deficiência que houve no curso de engenharia elétrica e eu detecto que se teve no engenharia elétrica, provavelmente nos outros cursos, e realmente, olha na grade aqui tem, eu gosto de abordar o prontuário das instalações elétricas, inclusive mostrando um real aqui para vocês, tá bom? Então vamos ver o que é esse prontuário e vamos lá voltar lá na nossa pasta instalações elétricas e prediais, né? Esse prontuário, já dando spoiler lá para a aula de a primeira aula lá de segurança e eletricidade, eu até já baixei aqui a NR10 aqui, ó. Lá na primeira aula eu vou mostrar tudo passo a passo para vocês. Vai fazendo aqui rapidamente aqui, ó, Ministério do Trabalho e Emprego, você digita aqui, ó, MTE-NR. Daí vai te jogar para a pasta, para a página aqui do ponto .gov, tá? Vai te jogar para a página aqui do governo, né? Aí, caso vocês não saibam, né? Muitas coisas, hoje em dia, você pagar IPVA do carro, né? Carteira de trabalho digital, tudo, você tem que fazer um cadastro aqui no ponto .gov, tá? Antigamente, até para entrar aqui nas normas, eles cobravam você fazer o login, né? Hoje em dia não estão cobrando porque eu não posso vincular essa exigência, porque normas regulamentadoras do trabalho têm que estar disponíveis, né, para o trabalhador, né, principalmente o trabalhador, e disponíveis também para o empregador, né, para todos não alegarem, né, ter tido dificuldade em conseguir, né, consultar essas normas aí, tanto o empregador para abrir o seu negócio, né, quanto o trabalhador para cumprir as normas vigentes, tá? Então, é uma facilidade. Indo aqui em NR10, né, a gente vai ver tudo isso lá na primeira aula de segurança e eletricidade. Vou só baixar ela aqui rapidamente, pessoal. Mandei lá para nossa pasta de download, tá?
Tranquilo que eu vou baixar ela novamente quando a gente tiver em segurança e eletricidade. Que aí eu vou pedir para colocar os links, fazer toda é, um passo a passo para vocês, tá bom? Então, pessoal, a NR10, já fazendo spoiler para a próxima matéria, trata de segurança, né, em instalações e serviços, né? Que tipo de instalação e serviço é esse? Em eletricidade, ou seja, tudo relacionado a circuitos de corrente contínua, alternada, né? Principalmente alternada, né? Que são os consumidores residenciais, comerciais e industriais, né? Eles têm que cumprir essa norma aqui, né? Então, é uma norma de segurança em instalações elétricas, né? Em eletricidade, né? Instalações nos seus serviços, tá? Lá na primeira aula, na primeira aula, aqui, ó, você viu que eu cliquei aqui sem querer na portaria aqui, ó, já pediu para entrar, deixa eu ver, aceitar os cookies. Esse aqui é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, né? Inclusive o presidente aqui do ENIT, aqui, eu esqueci o nome dele, pessoal. Ele foi um dos que foi convidado no último workshop, né, da indústria. Inclusive, até os meninos brincaram, ó, porque ele parece muito comigo, né? Falaram, ó, ó o pai do Pablo aí, ó, tá aí, ele não morreu, não. Ele é o presidente aí do Ministério do Trabalho e Emprego aí, né? Então, esse Enit aqui tem canal no YouTube, tem workshops também, né? A gente convidou ele para poder participar aqui, né? Então, só lembrando aqui desse link, né? Então, toda norma, ela é um documento, né? A gente vai na página aqui, a gente vai ver lá em segurança e eletricidade. Vamos nos ater a esse item aqui específico, que é o item do prontuário, tá? A gente vai detalhar ele, é porque é o seguinte, a UC lá de segurança e eletricidade, se não me falha a memória, ela tem umas quatro atividades. E são quatro atividades bem extensas, né? Eu vou ter que discorrer bastante sobre cada uma delas, né? Inclusive mostrando exemplo de, por exemplo, APR, né? Análise preliminar de risco para vocês. Então pode ser que não dê tempo para a gente entrar mais a fundo no prontuário das instalações elétricas. Inclusive, em instalações elétricas industriais, eu vou voltar a bater nessa tecla aqui, tá bom? De prontuário das instalações elétricas, porque é extremamente importante. Porque se o eletrotécnico não, né, deixar o cliente ciente que existe esse prontuário, eu, engenheiro eletricista, não fizer isso, quem que vai fazer? O eletricista não vai fazer porque ele tem um curso de capacitação. Tem muito eletricista aí que eu conheço que tem experiência e tal, mas esse assunto de prontuários, quando é dito, normalmente, a não ser que, né, como se diz, não é eu batendo palma para eu mesmo, né? Mas a não ser que eu esteja ministrando essa aula, é muito difícil, né? Já é difícil na engenharia elétrica e na eletrotécnica, muito mais ainda em um curso de capacitação de eletricista de qualquer uma das áreas, desde predial à distribuição, né? Então, esse assunto é extremamente assim pouco abordado e é muito importante. Empresas aí, né, já sofreram, né, com a falta desse prontuário e com os itens relacionados a ele, tá? Então vamos lá, mostra aí o que que é esse prontuário aí, de fato. Então, só dando spoiler aqui, se é NR10, toda NR ela tem as suas regras, né? Como se fosse ah, uma, uma peça jurídica, né? Uma lei, sei lá, 18.666 que trata, deixa eu ver, se não me engano, é de licitação.
Está revogada essa aqui. A de 93 aqui, ó. Por exemplo, ó, igual essa lei aqui, ó. Lei 8.666, tá? Eu chutei aqui. Então, essa lei aqui, ó, todos os itens, artigos, a norma do trabalho é semelhante, né, a uma lei como essa daqui. Inclusive, ela tem força de lei. O Ministério do Trabalho e Emprego tem a Delegacia Regional do Trabalho, né? Elas devem ser cumpridas, né? Igual eu falei, tem força de lei. Elas fazem referência às normas. Lembra lá que eu comecei a falar nessa UC de instalações elétricas aí que tem as NBR, né? A gente falou bastante da NBR 5410, da 5419, né? De SPDA e tantas outras. Então, inclusive, é uma norma do trabalho que chancela essas outras leis. Beleza, então, cada item inicia por, né, 10 ponto alguma coisa. No item 10.2.4, ele fala que estabelecimentos com carga superior a 75 quilowatts devem constituir e manter o prontuário das instalações elétricas. Esse constituir é no sentido de criar ele. Ele deve criar esse prontuário. Vou abrir um aqui para mostrar mais ou menos como é que é. Vou aqui já, ó. Vou pegar esse aqui da Vivo emprestado aqui. Vou pegar esse da Vivo Bahia. Essas 72 páginas aqui, elas compõem, deixa eu girar a folha aqui, elas compõem o prontuário das instalações elétricas, né? Então, por isso que, se você for olhar aqui na própria NR10, lá no glossário, fala que é uma juntada de documentos, né? Ah, beleza, uma juntada. Quando esse termo jurídico juntada é porque é uma coleção, por exemplo, uma RT de projeto, o projeto em si, a planta dele, né? A RT do laudo do SPDA, falando que esse SPDA ele tem uma resistência elétrica, por exemplo, é uma máquina de corte a plasma, a White Martins pede um laudo que esse aterramento da máquina de corte, pelo menos da máquina de corte, tenha de 2,5 ou menor, né, em ohms de resistência elétrica. Então, esse outro documento seria o laudo de aterramento, falando que o aterramento da máquina de corte número tal, modelo tal, da empresa fulana de tal, da marca White Martins, ele tem uma resistência elétrica, sei lá, de 2 ohms, ou seja, abaixo de 2,5, que é o que eles recomendam. Então, eu vou pegar todos esses documentos e vou juntá-los, e esses documentos, eles servem de prova, né? Por exemplo, uma eventual fiscalização e até mesmo o próprio, vamos supor que é uma empresa grande, igual aqui a Vivo, né? A operadora aí de celular, né? Antigamente era só telefonia móvel, hoje em dia, além de telefonia móvel, telefonia fixa, né? Lembrando que a Vivo, ela absorveu o, a antiga operadora GVT, né? E absorveu também parte, né, da Oi, né? A Oi aí está em queda vertiginosa aí, pessoal aí que anda, vocês aí que mexem com investimento, né? Sabe que o investimento bom não, com certeza não é investir na Oi e, por exemplo, nem nas lojas americanas, né? Então, é uma empresa grande. Como ela é uma empresa grande, na norma NR4, essa daqui, ó, o SESMIT. Geralmente, quando ela tem um quantitativo X lá de funcionários, eu tenho que criar, né, ou seja, constituir esse SESMIT. Aí esse SESMIT, o trabalho dele, mais a CIPA, né, que é o ANR5, a próxima aqui, né,
eles vão eleger, né, alguém da parte elétrica, um eletricista, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, né, alguém para guardar e manter esse prontuário das instalações elétricas, ou seja, todas essas documentações, né, atualizadas, inclusive. Aqui ele está falando que só deve constituir e manter o prontuário, né? Deve criar e manter ele, mas manter ele como, né? Atualizado. Aqui não está falando, mas aí, olha só a virada de jogo aqui, ó. Aí, vírgula, né? Contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, que é o anterior, no mínimo, né? Dois pontos. Então vamos no item anterior que tem que criar e manter esse prontuário. Aí no item anterior, o 10.2.3 fala, né? As empresas são obrigadas, ó a palavra aqui, ó, obrigada, né? Se quiser, não. São obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. Um diagrama, um esquema unifilar, ele é parte de um projeto. Então, ele dá a entender aqui que esse, esse esquema elétrico, né, esse diagrama unifilar, ela é obrigada a manter ele, né, atualizado, ou seja, pelo menos o diagrama unifilar. Mas eu reitero que não só o diagrama unifilar, mas o projeto elétrico. Mas por quê? Por que que eles focam no diagrama e não falam o projeto elétrico inteiro? Porque assim tem uma, aí a gente vai ver lá, aqui a gente está falando só de prontuário, mas eu preciso fazer esse recorte para mostrar para vocês. Então, lá tem um manual que ele ajuda o pessoal, né, da parte elétrica, né, o eletricista, o eletrotécnico, principalmente, o engenheiro eletricista, principalmente, a interpretar, porque, porventura, e principalmente o engenheiro eletricista, ele vai ser chamado para dar um treinamento de NR10, inclusive eu dou treinamentos de NR10, de CEP aqui na instituição, né? É, para colaboradores, né? Por exemplo, eletricistas, é obrigado todo eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, mesmo sendo engenheiro eletricista, ele é obrigado a fazer esse curso de NR10, que é o de segurança e eletricidade, né? Você tem o NR10, você tem o CEP, dependendo aí da instituição de ensino, chama Introdução à Engenharia de Segurança. Aí lá na introdução de engenharia de segurança, o próprio nome já diz, ele vai lhe introduzir na segurança do trabalho e falando, né, e vai fazer um panorama geral de todas as normas regulamentadoras, tá? E daí, obviamente, como é um curso de engenharia elétrica, né, como é um curso aqui no caso de eletrotécnica, né, a gente foca na NR10, né, e fala um pouco das outras NRs, mas explicando o panorama geral, né, o que que representa uma norma regulamentadora, tá? Então aqui ele dá a ideia de que pelo menos o diagrama unifilar tem que estar atualizado. Mas lembrando, pessoal, que vou pegar o projeto aqui. Lembrando que o projeto, né, o diagrama unifilar ele é importante, mas o projeto, se a empresa tem um projeto elétrico completo, inclusive está falando aqui nos itens do prontuário das instalações elétricas, tá? Esse aqui é um exemplo que eu sempre mostro aqui para vocês, ó. Aqui é o projeto inteiro, aqui no lado da esquerda, e aqui é só o diagrama unifilar. Então, ele dá a ideia aqui, né, a interpretação de que o diagrama unifilar, ele pelo menos ele é necessário você ter ele e atualizar. Por quê? Aí lá, inclusive, muitas NRs têm o texto, né, que é a peça aqui da NR, e tem manuais ensinando como que você interpreta. Na NR10 tem, né, outras NRs também tem, a 35, por exemplo, né?
Então existem, além da peça original, né, com suas atualizações e publicações, você tem uma peça que o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, né, aí obviamente foi um engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, que leu essas normas aqui, né? Inclusive, ele faz parte de uma comissão, né? Eu tenho um chefe que eu analiso o processo trabalhista para ele, o engenheiro Nassim Taleb, e ele é membro da AGEST, da Agência Goiânia de Engenheiros de Segurança do Trabalho. E como membro, né, ele também é relator, ele analisa a NR10, ele também ajuda a analisar o anexo 12 da NR12, que também tem a ver com energia elétrica, né? O sexto aéreo, linha viva, né? Então eles fazem essa análise, né? Eles deliberam todo ano, eles fazem reuniões e tal, e deliberam sobre essas normas. Então, o próprio engenheiro de segurança, engenheiro eletricista do Ministério do Trabalho e Emprego, no manual de interpretação, ele fala que a instalação elétrica, estou falando agora com palavras dele, abre aspas aí. O diagrama unifilar é a expressão mais simples e objetiva de uma instalação elétrica. Por quê? Porque, ó, agora fechou aspas, né? Agora, por quê? Porque o diagrama unifilar, ou esquema, como está dito aqui no documento, ele mostra, em resumo, ó, tá vindo, ó, igual esse projeto aqui, ó, tá vindo da rede multiplexada da Celg Distribuição aqui. Eu peguei esse projeto antigo aqui. E ele mostra que tem 4 condutores de 25 milímetros, PVC 70, 0,6 a 1 kV, classe de encordoamento 2, eletroduto de PVC de 50 milímetros, mostra que tem um disjuntor geral trifásico de 70, tem 3 disjuntores monofásicos de 20 amperes para você chavear, né, ligar e desligar o circuito, para você instalar, né, ou desinstalar um supressor de surto, um DPS, mostra que dessa proteção geral vai para uma mufla, dessa mufla vai para a medição do posto e a oficina, e a outra, né, que é um consumidor trifásico, que tem disjuntor trifásico 60 amperes, tem uma outra medição, a loja de conveniência, um disjuntor de 40 amperes, que é um consumidor T1, né, ou seja, trifásico categoria 1. Então, vocês estão vendo, ó, tudo tem, né? Ó, quadro de cargas da loja geral. Mostra a potência alocada para esse quadro. Mostra cada circuito, o nome, a potência de cada um, o cabeamento, a proteção, a fase a qual ele está acoplado. Por isso que o próprio engenheiro de segurança, o engenheiro eletricista do Ministério do Trabalho e Emprego, aí geralmente nesse manual é assim, tem esse item aqui, repete o item da NR10, e daí depois ele discorre sobre esse item, explicando nos mínimos detalhes, igual eu estou explicando aqui, tá? Ah, entendi, professor. Então quer dizer que estabelecimento, ou seja, unidade consumidora com carga superior a 75. Esse cliente aí, professor, ele tem carga de qual aí? Vamos lá no projeto lá, só para vocês entenderem aqui. A carga desse cliente aqui, ó, é 42.853 volt-ampere. Está em volt-ampere, lembrando lá de eletricidade, né? Mas, de qualquer forma, é menor que 75 watts, quilowatts, né? Ou kilovolt-ampere. Então, é menor. Então, quer dizer que esse consumidor que eu estou mostrando aqui para vocês, ele não, né, necessariamente precisa ter o prontuário das instalações elétricas. Mas, obviamente, se não precisa, então por que que esse projeto foi o que fiz, né, já há muito tempo atrás aí,
Então, por que que o seu cliente, embora ele não precise ter esse prontuário, pediu para o senhor fazer esse projeto? E, inclusive, essa carga aqui, ó, eu não sei agora na Equatorial, eu vou ter que verificar. Essa carga aqui não há necessidade de aprovar ele na concessionária local, que na época era a Celg. Então, eu fiz o projeto, já entreguei para o cliente, o eletricista fez a instalação, né? Fiz a RT de projeto e depois que finalizou tudo, ligou para o 0800 da concessionária, pedindo para ligar o cliente, dando essa especificação. Ó, nós somos um cliente T3, né? Temos um, vou lá no diagrama aqui, né? A entrada é de 20, 4 condutores de 25, né? É, milímetros quadrados, disjuntor trifásico 70 amperes, né? Categoria T, nesse caso que é o T3 na época aí, por essa norma técnica de distribuição, a 4 aqui, né? Hoje em dia, são duas normas técnicas que tratam de instalação de baixa tensão, a 01, que a gente já viu, e a 04, se eu não me engano. 00, é porque é 4 zeros, né? Mas a gente chama só de 01, 04, da Equatorial Distribuição. Ah, então quer dizer que pela NR10, esse daqui não precisa desse prontuário. Pela própria concessionária na época, não precisava de projeto aprovado, eu simplesmente poderia fazer o projeto, entregar para o cliente, gerar RT e ele já instalar, inclusive ligar para o 0800 da concessionária, né, para fazer a ligação. E foi isso que a gente fez na época aqui, tá? Então, vocês estão vendo que não precisava passar pelo crivo da concessionária e muito menos pelo crivo. Se o eletricista conhecesse, né, tivesse, ele também falava: ah, não precisa não, doutor, dono aí do posto aí de combustível. Pode deixar que eu faço tudo. Cobro 10 mil réis, né, 10 real aí, e faço de qualquer jeito, né? Então, quer dizer que, mesmo você não sendo obrigado pela concessionária, né, de energia e por uma norma regulamentar de estar isento do projeto, isento do prontuário, não quer dizer que eu não deva fazer, né? Por quê? Por que que existe o eletrotécnico? Por que que existe o engenheiro eletricista, né? Existem níveis, né? Níveis de conhecimento. E o nível mais baixo de conhecimento é o eletricista. E o eletricista, né, ele, por ser uma capacitação, ele não tem atribuição técnica. Os únicos que têm atribuição técnica é o eletrotécnico e o engenheiro eletricista. Então, inclusive, ele até pode fazer esse projeto aqui, não sei se ele vai acertar, né? Ele pode até fazer um projeto desse daqui, só que valor legal, depois se ele errar, e aí o cliente reclamar com a concessionária, reclamar hoje é o CFT, né? Ou o CFT, ou o CREA, né? Ele for nos dois órgãos lá para reclamar, né? Antigamente era mais fácil só ir em um órgão, né? Eles vão falar, uai, esse cara é eletricista, é? Eles não vão nem continuar a conversa com você. Fala, ó, felizmente, o eletricista, inclusive, o diploma dele de capacitação, quem chancela é o engenheiro eletricista. É óbvio que você faz ele aqui pela instituição Senai, mas a instituição Senai, eu sou contratado aqui como professor. Embora eu seja engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, estou a caminho da engenharia de software. Mas eu, no contrato, sou contratado como o professor, né? Que ministra aulas, né, nessa área acadêmica. Mas existe um engenheiro eletricista que é contratado como engenheiro eletricista aqui pelo Senai, que ele é o RT, né, o responsável técnico por todo e qualquer treinamento, né, e curso que é ministrado aqui, obviamente se responsabilizando pela parte elétrica, né, engenharia elétrica, engenharia eletrotécnica,
tecnólogo em eletrotécnica e por aí vai, tá? Então, existe esse profissional chancelando a instituição de ensino também, né? A instituição de ensino tem lá as licenças, né? Tem a aprovação da Câmara de Educação, né? Do Ministério aí da Educação, porém, ela precisa da aprovação, né? De uma RT de carga e função do engenheiro eletricista para validar também os seus treinamentos, né? Os treinamentos, os diplomas, né? E por aí vai, tá? Então, se for um eletricista, ele pode saber, até fazer esses cálculos e tal, mas ele não tem atribuição técnica. Não existe mas o eletricista tem um sindicato. Sindicato é diferente de um conselho, né? Um conselho federal, né, que atende toda a federação aí do Brasil, e um conselho e os conselhos regionais que respondem a esse único conselho federal aí, né, que responde aí pelos os estados aí da nação, tá? Então, ele fala que a, o diagrama unifilar é a expressão mais simples e objetiva, porque ele mostra tudo o que tem. Por isso que eles pedem, né, que a empresa tem que manter esquema unifilar atualizado, né? Agora a gente sabe por quê, né? Porque aqui, ó, o restante do desenho é a planta baixa, mostrando, ó, a luminária que fica lá no em volta do posto. O povo chama de testeira, né? Tem até um totem aqui, ó. Aquele totem que aí você vê lá, é Shell, Texaco, né? A instalação elétrica aqui interna da loja, iluminação, tomadas de uso específico e geral, né? É, quadro, o cálculo de demanda, né? O quadro de demanda, os quadros de carga, quadro de equilíbrio de fases, né? Tem todos esses cálculos e desenhos, né? A vista frontal da medição, vista lateral, vista superior, né? Com as suas legendas, né? Planta de situação mostrando aonde que está a instalação elétrica, detalhe do aterramento, da caixa de aterramento, né? A caixa de passagem de aterramento, detalhe da medição, né? Então, o projeto elétrico tem todos esses detalhes, inclusive a expressão mais simples e objetiva do projeto elétrico. Só com esse diagrama unifilar aqui, ó, um eletricista experiente, um eletrotécnico júnior, um engenheiro júnior já consegue se virar aqui, tá? Então ele tem que ter esse diagrama unifilar atualizado, né? Das instalações elétricas, né? O diagrama das instalações elétricas, dos seus estabelecimentos, ou seja, quando ele fala do seu estabelecimento, que pode ser isso daqui, ó, é uma instalação só, né? Que é o posto de combustível, né, e serviço, a loja de conveniência, ou seja, uma instalação só. Pode ser que essa empresa aí, né, igual eu tenho um cliente aí que é uma granja, né? Aí a granja ela tem vários o quê? Vários galpões, que tem a parte lá de cria, a parte de eles chamam de eles chamam de a parte ali de produção, né? Produção de ovo e por aí vai, né? Então tem todos os galpões, tudo separadinho ali, a parte onde eles vão se alimentar, a parte de abate, por aí vai, a criação, né? Então pode ser que ele tenha várias, né? Vários galpões separados um do outro, por isso que ele fala dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento. O sistema de aterramento aqui, pessoal, né? A especificação do aterramento, ó, está na medição aqui, ó. A gente tem o geral da medição aqui, ó. Abrindo a medição, ó, eu tenho a entrada geral, né? Fase A, fase B, fase C entrando. Eu tenho desviando aqui, ó.
passando pelo disjuntor, cada um, né, monofásico aqui. Eu tenho o DPS, né, que é o para-raio de baixa tensão, mais conhecido como DPS supressor de surto, né? Ele não é para-raio, ele apenas faz o quê? Ele desvia o surto, né? Fechando o circuito, levando para o barramento de equipotencialização. Então, o aterramento, a especificação do aterramento aqui, ele está equipotencializado no BEP, né? Indo para a caixa de aterramento, ó, aqui, igual no desenho aqui, ó. Ele sai do BEP, ó, vai para a caixa de inspeção de aterramento, ó, haste tipo cantoneira aqui, ó, e ainda tem três hastes, né, espaçadas aqui, cada uma aqui, ó, de 2 metros, né, 2.000 milímetros, 2 metros uma delas aqui. Então, essa especificação, inclusive, está aqui, ó. Não mostra a distância, mas mostra que tem um BEP aqui, ó, o DPS, e ele está integrado aqui, ó, mostrando a especificação do aterramento no próprio diagrama unifilar, entende? Beleza, então o sistema de aterramento, né? O tipo de sistema de aterramento aqui, ó, a saber, até que fala aqui, ó, TNCS. Ó, TNS aqui, ó. O terra neutro comum lá na medição e lá nos quadros terminais de cada do posto barra oficina e da loja de conveniência, o neutro e o terra vão estar separados, embora eles estejam juntos aqui. Beleza? Essa é a outra parte aqui do prontuário de instalações elétricas. Então, essa daqui, geralmente, pessoal, eu intitulo essa aula aqui como a primeira parte, né, sobre o prontuário das instalações elétricas, né? Mostrando o inicial dele, né, que o que, que a empresa tem que ter, né, tem que ter pelo menos o diagrama, tem que, o estabelecimento tem que ter carga superior a 75, né? E o que, que é esse 75 aí? Lembrando aqui, pessoal, se a gente for lá de novo aqui, ó, na nossa matéria aqui, vamos pegar a 01 aqui, ó, NT 01 da Equatorial. Não, não é essa. Deixa eu ver. Aqui. É a 04, ó. A 04 tem essa tabela aqui, ó, tá vendo? Você tem um 75 kVA, que está em aparente, né? Acima dele, ó, um transformador 112,5. Então, já vou te dizer de cara, se esse estabelecimento ele tem um transformador acima do 75, ou seja, um de 112,5, a partir do 112,5, ele já tem que criar e manter atualizado o prontuário das instalações elétricas, que no mínimo é o quê? Manter o diagrama unifilar e a especificação do aterramento que eu mostrei aqui, né? Do tipo de aterramento, TNS aqui, né? No próprio diagrama unifilar. Mas aqui nos outros itens, como a gente já está finalizando aqui o horário aqui, prometo, né? Lá na matéria, como eu já fiz essa introdução aqui, na matéria, na próxima matéria, próxima semana que inicia, né? Que essa é a última aula, eu vou falar de cada um desses itens, tá bom? Dando continuidade, porque é muito importante. Mas aí, pessoal, não vai ser necessariamente na. Eu posso até falar na primeira aula. Eu vou verificar quantas aulas, porque essa UC, a de segurança, ela tem um quantitativo de horas menor. Então, eu vou focar nas 4 atividades primeiro, e aí, até junto com essas atividades, eu falo sobre o prontuário das instalações elétricas, tá bom? Para não deixar vocês desassistidos aqui, né? Por falta de planejamento do professor, tá bom? Então é isso, pessoal. Os próximos itens
Só resumindo aqui, para vocês não ficar totalmente. Aqui fala, ó, que tem que ter, o trabalhador tem que ter equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Esses trabalhadores, eles têm que ter a comprovação do treinamento, se é eletricista, o treinamento de capacitação de eletricista, né? Por exemplo, eletricista de redes ou industrial. Se é eletrotécnico, tem que ter a comprovação de que ele tem um diploma de eletrotécnico. O engenheiro eletricista tem que ter o diploma de engenheiro eletricista. Dependendo como que ele responde na empresa, né? Se eu respondo como engenheiro eletricista e eu respondo lá como RT, né, de carga e função, eu vou ter que ter o meu CREA ativo. Então, além da comprovação que eu tenho um curso superior em engenharia elétrica, eu tenho que ter a comprovação, né? Entregando lá para a empresa, geralmente eles tiram uma cópia da minha carteira do CREA, que prova que além do diploma de engenharia elétrica, eu tenho também eu fiz o cadastro, né? Geralmente você se forma, você pega o seu diploma, leva no seu órgão aí, né? No caso de vocês, no Conselho Regional aí dos Técnicos, né? No CFT, e aí ele vai chancelar e vai gerar um número para você. Chama RNP, Registro Nacional Profissional. Vai gerar esse número. Aí, geralmente, eu não sei como é que é o dos técnicos, mas geralmente eu tenho dois números. Eu tenho o nacional e eu tenho aqui o de Goiás, né? Que comprova que eu sou engenheiro eletricista. Então, vocês estão vendo, ó, essa juntada de documento é a comprovação que você é eletricista, que você é engenheiro, que você é eletrotécnico, né? A comprovação que você tem um registro no seu conselho de classe, né? A comprovação de que você está recebendo seus equipamentos de proteção coletiva e individual. A comprovação, por exemplo, você tem o projeto elétrico aprovado da concessionária, o projeto de SPDA, né, aprovado, se for o caso aí, né, dependendo aí da concessionária. Além do projeto, a execução, né, laudo de inspeção do aterramento, laudo de conformidade das instalações elétricas. Então, eu projeto, ART, laudo, comprovação de entrega de EPI, tudo tem que ter armazenado, né, e guardado por alguém quando de uma fiscalização, né, ou até mesmo no dia a dia, né, eu vou fazer, vou colocar uma máquina de corte a plasma na empresa. Então, eu vou ter que saber se esse circuito ele suporta essa máquina de corte a plasma a mais, né? Então, eu vou ter que o quê? Atualizar esse projeto, atualizar esse diagrama unifilar, provavelmente colocar um disjuntor a mais aí, né? Aumentar a bitola do cabeamento para ele suportar essa carga a mais. Então, eu vou ter que fazer um movimento e atualizar em cada projeto, em cada diagrama, fazer uma RT de adição de carga, se for o caso, e por aí vai. Então, esse é um resuminho, um mini resumo que eu fiz aqui do que tem que ter no prontuário, que são essas letras aqui, ó, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente ainda vai voltar ainda nesse assunto, na próxima OC. Nos vemos aí na próxima OC. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar aqui o compartilhamento. E eu aguardo vocês aí, né, na próxima OC, tá bom? Então, até mais, pessoal. Já vou pedir lá para a Sara já deixar a sala pronta da próxima OC para você, tá bom? Fechou? Parar aqui a gravação.